Vamos falar agora de um outro assunto, a votação do projeto de lei 490. A votação foi retomada na manhã de hoje, um dia após ao menos 6 pessoas terem ficado feridas em uma manifestação em Brasília. Ontem, mais de 500 indígenas se manifestaram contra o projeto de lei em análise na Câmara. O Conselho Indigenista Missionário, chamado CIMI, acusa o projeto de inviabilizar a demarcação de terras indígenas e permitir que elas sejam usadas para o agronegócio, para a mineração e para a construção de hidrelétricas. E para nos dar mais detalhes sobre o protesto contra a PL 490, aqui com a gente o secretário adjunto do Conselho Indigenista Missionário, Kleber Busato. Boa noite, Kleber. Tudo bem com você? Eu queria que você comentasse um pouco, primeiro sobre o protesto, se tem alguma novidade, e com relação a essa votação, o que vocês ainda esperam que possa ser de alguma forma revertido. Então, boa noite a todos que acompanham o programa. De fato, os povos estão mobilizados em Brasília já há mais de 15 dias, se manifestando sempre de forma pacífica acerca dessa matéria, manifestando sua posição contrária ao projeto de lei 490 de 2007, vinham fazendo isso quase que cotidianamente, exatamente nesse mesmo local, ali na entrada do anexo 2, sempre de forma muito tranquila, né? O espaço ali sempre esteve aberto, até próximo à entrada do anexo 2, os seguranças, a Polícia Legislativa sempre esteve ali, havia sempre um clima de cordialidade, inclusive, na relação, os povos vinham fazendo as manifestações de forma, enfim, de acordo com seus usos, seus costumes, suas crenças, suas tradições, de acordo, inclusive, como a Constituição prevê. Mas ontem houve uma mudança radical, uma mudança drástica do cenário. Havia três linhas de grades que haviam tomado o espaço onde os indígenas vinham se manifestando. E, ao chegarem no local, enfim, na entrada do anexo 2, eles logo foram recebidos com gás de spray de pimenta e bombas por parte da Polícia Legislativa, que estava localizada exatamente na entrada do anexo 2. Imediatamente, eu sou testemunho, estava junto com os indígenas, enfim, em solidariedade também acompanhando a caminhada, como vinha fazendo as outras vezes, de forma tranquila. Imediatamente, nas costas das lideranças indígenas, um outro grupo da Polícia Legislativa também, saindo da entrada do anexo 3, veio em direção dos manifestantes e atirando com bombas de gás lacrimogênio, bombas de efeito moral. Imediatamente, do outro lado da entrada do anexo 4, o batalhão de choque da Polícia Militar do Distrito Federal veio também já atirando com balas de borracha, bombas de gás lacrimogênio. Houve, por óbvio, um atordoamento entre os indígenas e, de fato, foi uma situação terrível, uma situação caótica, de extrema violência, a ponto de, pelo menos, 2 lideranças terem desmaiado, um jovem e uma mulher. O jovem ficou cerca de 15 minutos desacordado, sendo levado de um lado para o outro, porque as bombas eram muito intensas, chegou um ponto em que, inclusive, quando os bombeiros chegaram para socorrer esse jovem, também os bombeiros foram atacados, junto com o próprio jovem desfalecido, por mais bombas de gás lacrimogênio. Enfim, uma situação que nem na guerra. Eu mesmo falei para o pessoal do batalhão: gente, isso nem na guerra acontece. Por que vocês estão fazendo algo com essa violência, com tamanha violência? E a gente observou depois, no desdobrar, enfim, da narrativa apresentada pela Câmara dos Deputados, que havia um cenário montado já, com uma narrativa criada, já adiantada, de que os indígenas teriam atacado, e sob essa justificativa, então, que a presidente da CCJ, a mando do presidente da Câmara dos Deputados, o Lira, colocou o projeto 490 na pauta
como item único de pauta no dia de hoje e ao longo do dia, enfim, apesar da presença dos povos que novamente passaram um dia se manifestando de forma pacífica, né? Acabou que agora no final da tarde a Comissão de Constituição e Justiça, por maioria, 40 votos a 21, aprovou o texto principal desse projeto de lei, que é extremamente violento, extremamente negativo para os povos indígenas no Brasil. É um instrumento de expropriação territorial que a bancada ruralista que atua no Congresso Nacional como braço político dos interesses financeiros das corporações empresariais multinacionais tenta, por meio desse projeto de lei, invadir os territórios já demarcados para explorá-los e também inviabilizar, impedir todo e qualquer novo procedimento de demarcação de terra indígena. Nós temos um passivo muito grande de terras a serem demarcadas no país, cerca de 320 terras estão em procedimento de demarcação, de acordo com o decreto 1775, que regulamenta administrativamente essa matéria, e outras cerca de 500 terras são demandadas pelos povos, mas até o momento não tem nenhuma providência por parte do Estado. Então, o projeto de lei visa, por esse lado, impedir novas demarcações, mas também visa abrir os territórios indígenas para a exploração financeira, enfim, a exploração desses territórios, rompendo também com o direito do usufruto exclusivo das terras indígenas, que é um direito consagrado no artigo 231 da Constituição brasileira. Por isso, nós entendemos que esse projeto de lei ele é violento, e também inconstitucional. Kleber, eu queria te fazer uma pergunta. Esse processo vai continuar ainda na Câmara, né? No Parlamento, ainda passou pela Comissão de Constituição e Justiça, tem outros passos. Os atos continuam, vocês continuam aí? Quais serão os próximos movimentos que vocês pretendem fazer para fazer com que essa votação, em algum momento, ela seja interrompida lá ou ela seja votada negativamente? Então, na Comissão de Constituição e Justiça, restam ainda serem analisados 3 destaques, possivelmente isso aconteça amanhã, não vimos ainda a pauta de amanhã, mas é provável que isso aconteça na reunião da CCJ de amanhã, e depois vamos aguardar qual vai ser o procedimento que o presidente do Congresso vai adotar. Nós esperamos que ele tenha bom senso, mínimo de bom senso, que ele não teve nas declarações que ele fez ontem, após os ataques contra os indígenas. Esperamos que ele retome o bom senso e que ele abra uma discussão mais ampla, que ele respeite a Constituição brasileira, que ele respeite a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, que é consagrada como acolhida aqui na legislação brasileira, e que se crie, enfim, uma comissão especial para debater esse projeto, e ao final esse projeto seja rejeitado pela maioria da Câmara dos Deputados. E, por óbvio, caso ele seja aprovado, vai para o Senado. Esperamos que o Senado seja, nesse caso, nessa hipótese, né, o projeto também não seja aprovado no Senado. Mas, de fato, é uma situação bastante preocupante. Ao mesmo tempo, os povos permanecem, a orientação do movimento indígena é que o acampamento deve permanecer ao menos até o dia 30 de junho, porque no dia 30 de junho está na pauta do Supremo Tribunal Federal o recurso extraordinário 1.017.365, que recebeu no Supremo Tribunal Federal o caráter de repercussão geral. E, portanto, o que o Supremo decidir nesse caso vai valer para todos os casos semelhantes de todos os povos, de todas as terras indígenas, de todas as regiões do país. E, portanto, essa ação do Legislativo, na nossa avaliação, é como que um recado, uma tentativa de intimidação dos deputados da bancada ruralista e seus aliados aos ministros do Supremo Tribunal Federal, que analisarão exatamente o mesmo objeto. Qual é a interpretação do texto constitucional em relação à disputa fundiária? Muito obrigado, Kleber Busato, secretário do Conselho Indigenista Missionário.